Uma verdadeira reviravolta na história da vaquinha para Agan Rinjani, o alpinista que resgatou o corpo de Juliana Marins. Os organizadores queriam cancelar a vaquinha para ajudar Agan, que já havia arrecadado mais de R$520 mil, voltaram atrás e vão repassar 100% desse valor para o Agan, sem descontar qualquer taxa. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pois essa história vai e volta várias vezes, né? Eles tinham cancelado a vaquinha, porque tinha uma coisa lá das taxas e tal, e depois voltaram atrás? Como é que é isso, Daiane? Então, Ana, de fato, né? A história da Juliana Marins, a gente vem acompanhando, é uma verdadeira saga em vários sentidos. Mas um dos pontos é a própria vaquinha para o Agan Rinjani. O Agan, para quem não lembra, ele foi o voluntário que, assim que soube do acidente com a Juliana Marins, a brasileira que caiu, né, na trilha do vulcão Rinjani, o Agan, ele resolveu que ele iria voluntariamente para o local, juntou os amigos pelo grupo de WhatsApp e se reuniu e foram, né, para tentar resgatar a Juliana com vida, o que não foi possível, mas ainda assim eles resgataram o corpo da Juliana. E quando os brasileiros descobriram que o Agan, ele não era um montanhista profissional, ele não era alguém que uma pessoa que trabalhasse para o parque no resgate, pelo contrário, ele era um voluntário, um alpinista que, quando aconteciam os acidentes, ele fazia os resgates justamente pela precariedade da região e do processo. Com isso, Ana, os brasileiros resolveram, de forma solidária, como nós somos, começaram a vaquinha. Muitas pessoas começaram a perguntar cadê a vaquinha, e ele, inclusive, dizendo que não queria em todo momento, mas diante dos pedidos, uma tradutora resolveu ajudá-lo e fizeram, né, o processo de vaquinha para que ele pudesse utilizar, então, o dinheiro para comprar equipamentos, para continuar o trabalho que ele vem fazendo de forma totalmente voluntária. Dito isso, vou te pedir para trazer a matéria mostrando que a plataforma, depois de muitas críticas que receberam, os representantes da plataforma resolveram cancelar a vaquinha do Agan, que é um absurdo, mas vamos lá assistir o motivo do cancelamento, por favor, Ana. Continua. 8h39. A gente fala agora sobre outra polêmica relacionada à vaquinha que foi feita para ajudar a Agan. A vaquinha realizada para o alpinista Agan, que se voluntariou no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, foi cancelada neste domingo, dia 29. Até às 7 horas da noite, a mobilização virtual havia arrecadado mais de R$522 mil. Em comunicado nas redes sociais, a organização informou que decidiu pelo cancelamento imediato com devolução integral e automática das doações nos meios originais a partir desta segunda-feira, dia 30. O motivo da decisão, segundo o comunicado, foi o alto número de questionamentos de muitos seguidores e doadores sobre a taxa de 20% que é imposta nessa vaquinha, abre aspas. Tomamos essa decisão após muitos questionamentos relacionados à nossa taxa administrativa de 20%, que, apesar de comunicada em nosso site desde o início, gerou desconforto em algumas pessoas. Reconhecemos que a comunicação nesta história poderia ter sido mais clara, escreveu a empresa na postagem. A campanha era coordenada pelo site Razões para Acreditar e o VOA, uma plataforma especializada em vaquinhas online, abre aspas. A taxa de 20% praticada pelo VOA é resultado de um modelo de operação único que vai muito além de simplesmente disponibilizar uma plataforma para arrecadação, disseram as organizações sobre o motivo da cobrança. E eles continuaram. Informamos que a devolução dos valores será feita diretamente pelos meios de pagamento originais nesta segunda-feira, dia 30 de junho. Automaticamente, sem necessidade de ações adicionais por parte dos doadores e respeitando os prazos de cada meio. E aí na tela a gente consegue observar, inclusive, essa postagem com a justificativa, comunicado oficial.
É isso, passei aqui do ponto indicado pelo Tranquilo. aqui, que eu tava prestando atenção. Tranquilo, Ana. Por que eu indiquei esse ponto? Porque a gente também vai mostrar a publicação que foi feita no Instagram, então não precisa a gente, né, ouvir uma outra pessoa lendo. E eu já te dei um link, né, que já começa justamente, né, nessa publicação, que 20% é um absurdo, já está em destaque ali a plataforma Voa Vaquinha. Eles perguntam, 20% é um absurdo com uma confirmação, e aí eles falam que recebemos muitos comentários como esse, e queremos conversar abertamente com vocês sobre isso. E aí vai passando os slides, tá, Ana? Logo em seguida eles falam, antes de tudo é importante entender que somos um negócio social, não uma ONG, e temos um modelo de negócio único, só nós lançamos nossas campanhas e são no máximo R$ 20 por mês. Isso garante mais segurança, verificação e acompanhamento do começo ao fim da vaquinha e mesmo após o seu encerramento, pois continuamos acompanhando as histórias e estamos sempre em contato com os beneficiários. E aí eles vão passando, né, informando que esses 20% é para pagar a equipe de marketing especializada em estratégias, que fornecem suporte jurídico, e assessoramos assessoramos em questões tributárias, realizamos prestações de contas e publicamos o andamento do desfecho da história. Eles justificam, de fato, não é uma ONG, eles precisam se sustentar, eles precisam pagar as contas, e eles vão explicando isso ao longo de todos os slides, né, todas as artes na publicação do Instagram. E aí eles finalizam, né, com, sim, a taxa da VOA é de 20%. Ela é maior que a média do mercado, mas o serviço também é. Que eles falam, né, da ideia que a construção que a VOA possui junto com as pessoas que fazem a vaquinha ali é uma construção totalmente diferente. E eles ainda dizem que, entre aspas, acreditamos que solidariedade também precisa de responsabilidade, e para manter tudo isso de pé, com qualidade, transparência e impacto, essa taxa é essencial. Quando colocamos na ponta do lápis, fica evidente o valor agregado pela VOA. A diferença não está apenas na taxa, mas em tudo que fazemos por trás dela. E eu acho super válido que a plataforma venha falar sobre isso, dizer que continua o diálogo e que se manifeste dizendo que, de fato, não são uma ONG, eles são uma empresa que faz essa transferência. Inclusive você pode fazer o pagamento ali, o pagamento internacional, e a pessoa recebe lá o valor. Tem algumas características, mas como a gente pode ver até na publicação, Ana, tem muitas críticas ainda que foram feitas, sobretudo porque, ao invés de resolver imediatamente, dizendo, olha, a gente vai tentar reduzir em alguns casos, por exemplo, em casos para acidentes, etc. e tal, a gente vai ter um valor diferente, de uma forma assim mais amistosa. A ideia da empresa foi, então vamos cancelar a vaquinha, como foi dito na matéria, e o dinheiro vai ser devolvido para cada pessoa que doou, e vocês meio que passam por outro lugar, já que vocês não concordam com o 90% cobrado. E após, inclusive, receber muitas críticas também por causa dessa postura, eles voltaram atrás. Olha a outra reviravolta. E hoje, eu vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Ana. Hoje, a empresa, então, anunciou que vai manter a vaquinha do AGAN, que já tinha arrecadado R$520 mil aproximadamente, o valor que já foi arrecadado, e que esse valor vai ser entregue 100% ao AGAN Rizani, isso mesmo. Rijane, perdão. Após críticas, o site enviará 100% da doação à Herói de Resgate de Juliana Marins. Então, a empresa voltou atrás, 100% do valor arrecadado vai ser entregue ao voluntário, que vai ser depositado na conta do AGAN. E um detalhe, tá, Ana? Esse valor não vai ser apenas para o bolso do AGAN. Pelo contrário, ele já disse que ele pretende dividir esse valor de forma igual com todas as pessoas que participaram do resgate com ele. Então, esse valor deve ser dividido aí para 7 famílias que vão poder, né, se estabilizar, comprar novos equipamentos para continuar o processo de montanhismo, de resgate. Mas um detalhe, eu acho também muito importante que esse valor, ele não é para apenas ajudar o AGAN a continuar subindo. Por quê, né, a montanha resgatando as pessoas? Por quê? Porque também está sendo cobrado que o país, que é a Indonésia, tenha equipes de resgate em todas as trilhas, em todos os locais em que haja aí uma insegurança.
E vale também a gente lembrar que o AGAN, isso não é uma recompensa, é uma forma de ajudá-lo a continuar algo que ele faz na vida com mais segurança, com mais estabilidade, e que a sua família também tem ali um equipamento mais seguro, então para ampará-lo e amparar a sua família, assim como dos outros voluntários. Mas a responsabilidade dos resgates ainda é do parque, ainda dos locais, né? Ainda é do governo da Indonésia. Então, o que os brasileiros estão fazendo é tentar ajudar o AGAN, porque ele falou que não tinha cordas, porque o resgate aconteceu de forma precária, porque ele não tinha equipamento, porque tudo saía do bolso dele. Então, com essa forma, ele consegue continuar fazendo a atividade dele, e pelo menos agora, depois de muitas críticas, e foi preciso muitas críticas para essa empresa, né, para fazer essa mobilização, entre aspas, o que eles disseram é que vão repassar 100% do valor arrecadado, mas que a pessoa ainda assim queira receber o reembolso, pode entrar em contato com eles. Então quem não quiser fazer a transferência dessa forma pode entrar em contato com eles e receber o valor de volta, mas não deveria ser tão burocrático assim. E, na minha visão, tá, Ana, eu acho 20% uma taxa alta, mas é bom que a empresa também justificou uma coisa: não somos ONG. Então, pelo menos a empresa está dizendo, olha, já que nós somos ONG, a gente precisa pagar funcionários, a gente precisa manter nossa equipe, a gente espera, inclusive, que essa equipe esteja sendo bem remunerada, que isso também é importante, né, no nosso mundo, e pelo menos esse valor também vai ser totalmente revertido para o AGAN agora. O que é que você acha disso tudo, Ana? Tá, eu não conheço o trabalho dessa empresa específica, mas assim, uma coisa que a gente, né, vai aprendendo na internet há muito tempo é que toda empresa que faz captação de recurso coletivo, assim, né, de financiamento coletivo, cobra uma taxa, tá? E isso que eles disseram aí, de que muitas empresas, né, põem lá o valor total, divulga, né, o valor total e não divulga quanto é que eles recebem de taxa, e dá a impressão de que o criador recebe mais do que ele recebe, isso é verdade. Tem muita empresa que faz isso, assim, né? E as taxas, de fato, são também, né, pelo tanto que a gente já viveu na internet aí, as taxas em geral são bastante altas, tá? Especialmente para o serviço que é entregado, né? É uma área assim bastante, estou cuidando dos termos assim, mas é bastante sacana, né? Com quem eu sei que é um serviço, né, que é prestado, e assim, isso aí também vale para todas as empresas. Né, esse serviço de receber e fazer todo esse processamento dos pagamentos, se não pagou, se pagou, se não pagou, né? Enfim, é um serviço prestado de forma melhor ou pior pelas várias empresas que estão no mercado, né, fazendo esse tipo de serviço. Aí varia muito, quem for olhar, inclusive, pesquise bastante. Mas é um serviço. A explicação deles ali a respeito, né, do trabalho que eles oferecem, de novo, eu não conheço essa empresa, mas me pareceu razoavelmente convincente nesse sentido, né, de fazer poucas campanhas, de procurar saber quem são as pessoas, de fazer ainda mais envolvendo transação internacional, que é um negócio super difícil de fazer, né? Então, assim, razoável. A explicação eu achei bastante razoável. O que não foi razoável nesse processo? Foi a reação imediata da empresa cancelando. Eu acho que aí faltou, dentre todos os profissionais que a empresa tem, faltou aí alguém capaz de gerenciar essa crise e entender que, neste caso específico, com um valor tão alto de doações, a porcentagem que ia ficar para eles parece muito alta, de fato, né? É um valor bastante alto. E aí já é lido pelas pessoas como um enriquecimento ali em cima de um processo de doação, num caso muito sensível e tal. Então faltou ter essa compreensão. E aí a reação, acho que foi a pior possível, né? Não, então vamos cancelar e vocês aí que se virem, né? Ficou mal. Que bom que eles voltaram atrás, né? E vão repassar esse valor. Eu imagino que vai ter taxas aí também, não é tão simples fazer esse processo todo, vai ter taxas no sentido de taxas bancárias e tal,
né? Mas, enfim, eu concordo com o Daniel aqui. Eu acho que um valor fixo mais um percentual menor passaria uma imagem melhor, assim, ó, cobramos até tanto, né? E realmente 20% me parece muito uma taxa muito alta. Dito isso, assim, as taxas de fato em geral são bastante altas nessa área. Acho que não, talvez não tanto, faz tempo que eu não lido com isso, mas são altas de qualquer forma, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu fico feliz que eles tenham voltado atrás, era o ponto onde eu estava indo, e espero que esses recursos sejam bem geridos também, né, na outra ponta, assim, que eu acho curioso como essa história eu sei que a gente já está esticando o corte aqui, mas eu acho curioso como essa história mostra um pouco do desejo do brasileiro, assim, de expressar gratidão, expressar carinho, e expressar especialmente, assim, essa coisa da gente se juntar para fazer, que foi uma coisa que a gente mais sentiu falta no caso da Juliana, né? Faltou, né? Essa coisa coletiva e esse envolvimento coletivo, né, das pessoas no resgate e no salvamento dela. Infelizmente, a gente só viu isso acontecer quando já era tarde demais, né? É isso, mas o brasileiro tá aí também para mostrar que a gente reconhece quando alguém, né, fez alguma coisa que precisava muito ser feita, e acho que é isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.